Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso bom Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Podem sentar, a igreja do Senhor. Convido a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmos, glória a Deus, de número 27. Salmos de número 27. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu não achei. Muito bem. Glória a Deus. Salmos de número 27. Vamos estar lendo os versos 13 e 14. Tivemos no término de campanha, onde tivemos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu fiquei meio preocupado, porque alguns crentes pensaram que era 12 dias de clamor, 12 dias de culto para o resto do ano. Não, é 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, de milagres, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 13 e 14 do Salmo 27 diz assim a palavra do Senhor: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vou ler outra vez. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A igreja repete em nome de Jesus no 3. 1, 2, 3. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Outra vez. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Sem a Bíblia no microfone. Se não cresce, eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, que Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. Igreja do Senhor, os Salmos 27, o salmo composto por Davi, apesar da maioria dos salmos ser escrito por Davi, pois ele é tido como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma sensibilidade
para alcançar o coração de Deus, como poucos tiveram. Falhou, errou, mas reconheceu seus erros, suas falhas, e uma das preocupações de Davi era não perder a presença de Deus. Uma das preocupações de Davi é não sentir mais a presença de Deus. Vivemos dias que tem se criado um cristianismo por aí afora, do oba-oba, e esse cristianismo não leva as pessoas a se preocupar em querer a presença de Deus. Não leva as pessoas a se preocupar em buscar a presença de Deus. Mas faz-se necessário nós, primeiro, de que qualquer conquista, de que conquistar qualquer bem, é melhor termos a presença de Deus. Ela supre todas as faltas. Ela supre a falta de um item que nós desejamos ter. Ela supre um sonho que queremos ou gostaríamos que acontecesse na nossa vida. A presença de Deus supre. Ela é bem melhor. E o salmista, apesar de ele ter uma sensibilidade com os céus, ele vai também, como ser humano, ele vai expressar nos versos 13 e 14, e se nós observarmos, nós vamos compreender e entender que, como homens aqui na terra, nós temos que ter esperança que pode acontecer algo bom na nossa vida, da parte de Deus aqui na terra. Veja que ele vai dizer: pereceria sem dúvida se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida se não cresse, se ele não cresse que viria algum benefício de Deus para a terra dos viventes, ele iria perecer. E nós, se nós não crêssemos que viria o bem de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, se nós não crescêssemos, nós pereceríamos. Nós não tínhamos força. Então, Davi, ele vai expressar desta maneira, para que você tenha que crer, você tem que acreditar. Porque se você não crer, você vai perecer, você vai desanimar, você vai se frustrar,
você vai se decepcionar. Mas quando você crê, quando você acredita que a qualquer momento Deus vai bradar dos altos céus e vai agir em teu favor, em nosso favor, com o bem dele para as nossas vidas. E é isso que também nos motiva, apesar de a razão do céu ser a nossa motivação maior de irmos morar com ele, mas também há uma motivação de um amanhã melhor, de uma bênção, de um cumprimento de uma promessa, de uma vitória. Embora que sejam bênçãos e vitórias passageiras, a moça que não casou sonha em casar, de ter um casamento bem sucedido e ser feliz. Mesma coisa o moço que não casou, ele sonha em ter uma família. E Deus ama a família e quer isso também para cada um. Quem não tem um carro, sonha em ter um carro. E não tem nada de errado nisso. E Deus até abençoa, Deus dá as condições, Deus dá saúde para batalhar, para trabalhar, para correr atrás. Deus dá as condições. Não tem nada de errado em sonhar. Só que o nosso foco maior não pode ser totalmente voltado na terra. O apóstolo Paulo, ele disse: se nós buscarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Se eu for buscar a Deus só pelo bem terreno, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Eu tenho que buscar a Deus não só por algo aqui na terra, mas o que tem que me motivar a buscar a Ele é o céu. Porque aqui passa, aqui é bênção que vem, é conquista que Ele nos dá. Mas passa. Mas ai nós, e você tem que crer mesmo, você tem que acreditar mesmo, que este bem vem sobre as nossas vidas. Todos os dias vem o bem de Deus na terra dos viventes. Todos os dias que nós abrimos nossos olhos e respiramos, aleluia, temos o bem de Deus, aleluia, sobre a nossa vida. Todos os dias que caminhamos, que podemos caminhar, temos o bem de Deus para as nossas vidas. Todos os dias que, aleluia, nos alimentamos, temos o bem de Deus, é o bem de Deus na terra dos viventes sobre as nossas vidas. Então há o bem de Deus sendo constantemente derramado sobre a terra dos viventes. Mas parece que a incredulidade do ser humano não enxerga. A chuva que molha a terra é um bem de Deus. É um bem de Deus. E para a nossa região ainda mais, que já foi tão assolada pelas secas, anos de muita fome, anos assolados, o Nordeste, por muitos anos de sol. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou para o Nordeste, abençoou o Nordeste. Quando era visto o Nordeste, principalmente as pessoas do Sul e do Sudeste, quando falava-se no Nordeste, primeira coisa que vinha na mente: fome, sequidão, lugar de fome, lugar de sequidão. Era isso que pairava na mente deles. E é uma verdade.
E é uma verdade. Mas um dia as coisas começaram a mudar. E o que foi que aconteceu que mudou? O que foi que aconteceu que houve uma mudança? O que levou essa terra maravilhosa que você mora a mudar? O que foi que houve, que aconteceu? Certa feita eu vi um cidadão dizer: foi por causa de tal político. Mentira do diabo. Mentira do diabo. O Nordeste começou a mudar conforme o Evangelho foi entrando. O Evangelho, a palavra de Deus, ela foi entrando. Os primeiros que começaram tiveram muita dificuldade. As pessoas começaram a se reunir e a pedra voava sobre as casas. Era muito difícil fazer a obra no início aqui no Nordeste. Era tido como pessoas más os cristãos. Chamavam de botes, chamavam de pessoas, chamavam de todo tipo de nome. Mas eles não desistiram. Impulsionados pelo Espírito de Deus, eles continuaram a divulgar o Evangelho, que Jesus salva, batiza, aleluia, e leva para os céus. E o Evangelho foi esparramando. O Evangelho foi esparramando. Foi, aleluia, vidas começando a entregar sua, aleluia, a Jesus, e aleluia, e já não era mais um orando, já era dois, e já não era mais dois, aleluia, começou três, começou quatro, outro culto, outro aceitava, e começou, aleluia, ao Evangelho, aleluia, espalhar por todo o Nordeste. Os céus se abriram, a chuva começou, aleluia, a molhar a terra. Deus começou a abençoar, e desta maravilha que está hoje. Em pleno verão, você olha, vê tudo verdinho. Em pleno verão, que você olhava há 20 anos atrás, nessa mesma data, e você olhasse por essas regiões, o que você via? Terra e urubu voando. E muito jurema preta. Olha hoje. Deus abençoou. A glória dele, a honra é dele. Mas precisamos, para que o bem de Deus, as bênçãos, continue. Precisamos continuar focado nele, confiando nele, acreditando nele. Em nome do Senhor Jesus. O salmista, ele ainda vai mais além. Ele vai dizer: espera no Senhor e anima-te. Peraí. Ele vai pedir para esperar no Senhor, mas vai pedir para você se animar. Ele não vai dizer que vai te animar. Ele vai dizer: anima-te. Se anime. Que cara de derrota é essa? Se anime. Erga a cabeça. Ai, pastor, mas tomou a prova. Se anime. Por quê? O texto vai dizer: Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia! Anima-te! Glória a Deus! Ah, pastor,
eu estou tão triste esse dia, então está na hora de você se animar. Está na hora de você se animar. Está na hora de você, aleluia, se animar. É porque você está focando só na prova, só na luta. Você está focando só no problema. É que você está focando só na dor. Mas você começar a focar no Deus que fez os céus e a terra, você começar a focar, aleluia, no Todo-Poderoso, as coisas começarão a mudar na tua vida. Quando Davi, aleluia, teve que enfrentar o gigante Golias, ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para o tamanho do Deus que ele serve. Porque o gigante era grande mesmo, o camarada era grande, era perigoso, era guerreiro, era um camarada assassino, queria matar se não fosse Deus, mas ele olhou para Deus. A prova que você pode estar enfrentando é grande, é difícil, você com a sua força natural vai lhe matar, mas olha para o Senhor, que é maior do que essa prova, é maior do que essa luta, é maior do que esse problema, é maior do que essa adversidade. Se anima, serva de Deus, você é chamada por Deus, você é escolhida por Deus, Deus te escolheu, Ele te chamou, te anima, louvado seja o nome do Senhor. Se alegra, se anima nesta noite. Mas pastor, se anime, porque Ele vai fortalecer o teu coração. Se você, aleluia, se animar, o texto vai nos dar, aleluia, vai nos dar a base que Ele vai animar, Ele vai, aleluia, fortalecer o nosso coração. Então eu tenho que me animar, eu tenho que me levantar, eu tenho que erguer a cabeça, eu tenho que parar de andar como derrotado. Eu tenho que, aleluia, tirar forças da onde não tem para ir. Não vou dar esse bostinho para o diabo ver eu mesmo derrotado, mesmo eu chorando pelos campos. Eu vou erguer, eu vou me alegrar, eu vou me animar, e Ele vai fortalecer o meu coração. E Ele quer fortalecer o teu coração nesta noite. Mas se anime, se anime, se anime. Se Moisés olhasse para aquele mar vermelho e diante do que ele viu, ele não fosse nem clamar: pessoal, vamos embora. Aqui não tem como. Mas não. Porque a atitude é essa, chegou, aqui não tem saída. Então, qualquer um de nós chegasse diante do mar vermelho, opa, não tem saída, vamos embora. Mas ele não. Deus me guiou para esse caminho. E eu não sei o que ele vai fazer. Mas se Ele me guiou por este caminho, é certeza que alguma coisa Ele há de fazer. Enquanto alguns estavam murmurando, reclamando, Ele estava clamando. E o diferencial é que tem quem está clamando, nunca fica sem resposta. Nunca fica sem resposta. A pastor, mas de certa forma ele estava clamando na hora errada, mas estava clamando. Não estava murmurando. Enquanto um estava murmurando, ele estava clamando. E quando ele estava clamando, veio a resposta de Deus: não, Moisés, não é hora de clamar mais não, toca nesse mar aí. E quando ele toca no mar, oh, coisa linda acontece. Abre-se um caminho. E abriu a porta.
abriu um caminho. Não abriu um beco, uma viela. Deus abriu um caminho para o seu povo passar. Aleluia. Então se anime. Eu não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer em teu favor. Não sei como, não sei a forma que ele vai fazer, mas alguma coisa vai acontecer. Os céus nunca ficam sem enviar providência. Eu nunca vi nesse tempo todo que, por misericórdia de Deus, há mais de 20 anos que eu estou, aleluia, servindo a Ele, nunca fiquei sem experimentar a providência dEle. Nunca faltou socorro dEle. Nunca faltou o auxílio dEle. Nunca faltou a resposta dEle. Nunca faltou a bênção dEle. Nunca faltou a graça dEle. Nunca faltou a unção dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, se anima nesta noite. Aleluia, que vai o Senhor fortalecer o teu coração. E esta prova não irá te derrubar ou te derrotar, porque maior é Cristo Jesus para te conceder a vitória. Anima-te. Eu sei que não é fácil. Tem dias que a gente está para baixo. Tem dias que a gente está no meio de uma multidão e está se sentindo tão só. Mas não está só. Mas está se sentindo só, mas não está só. Você pode se sentir só de ausência de pessoas, mas nunca vai ter ausência de Deus. Ele vai estar ali com você. Ah, mas está em silêncio, mas está trabalhando. Não está falando nada, mas está trabalhando. Então, em nome de Jesus, creia, confie e espere nele. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. E uma das coisas mais difíceis é esperar. Esperar é difícil. Ah, pastor, já experimentou ir para a fila da lotérica com uns 50 pessoas na sua frente? Já? Isso é nem 50, 10, né? Uma vez eu cheguei, tinha uns 10, eu digo, depois eu venho. Tinha 15. Era para eu ter entrado quando tinha 10. Aí eu fui, não, depois eu volto. Já tinha 15. Feliz, olha só. E às vezes é assim, na fila da bênção. Perdi a bênção. E quando é aqueles abençoadinhos que passa na sua frente, vai lá e você fica quase, para testar a sua fé. Sempre tem, né? Sempre tem. Alguém que conhece alguém, ele começa a conversar, e vai lá para frente, na sua frente você. Jesus, vontade, mas não posso. E às vezes a gente não tem coragem mais. Para isso não tem mais não. Jesus, tira a braveza. Mas tem uns que ainda esquenta, né? Rapaz, ainda vamos ter que tirar esse camarada na orelha. Aí Jesus segura. Mas não é fácil esperar não. Mas esperar no Senhor é necessário. É necessário.
Por quê? Porque esperar nele, você pode ter certeza que ele não vai falhar com você. Se você marcar comigo, amanhã, tal canto, possa ser que eu esqueça. Durma até mais tarde. 7 horas, marco com você para estar em frente à igreja. Acontece do sono, sabe? Aquele sono que às vezes vem, me derruba. Aí já 7, 7 e 5, 7 e 10, que pastorzinho sem palavra. Por quê? Porque o homem é falho. Mas Deus não. Se você espera em Deus, pastor, mas esperar parece que demora. Não. Ele é o dono do tempo. Ele controla o tempo. Pastor, mas eu também aí. O tempo está passando. Ou que eu vou embora e a bênção não chega. Não, se preocupe não. Ele vai dar tempo para você desfrutar da bênção. Vai vir com tempo para você desfrutar. Não vai vir aquele negócio de receber a bênção e caiu. Não. Vai desfrutar primeiro da bênção, né? Aleluia. Então, em nome de Jesus, espere nele. Espere nele. Se desespere não. Põe no joelho. Ô pastor, faz tanto tempo que eu estou orando, o abençoado lá em casa, não se curva, coração ferro, pedra, está difícil. Continue orando, vai orando e orando, e deixa com Jesus. Pastor Josué lá de Jurema, ele sempre fala que a esposa dele, tantos anos orando por ele, orando, e dizia: João, vamos para a igreja, e ele só praticamente, ela partiu, mas a oração Deus atendeu, resgatou ele. Naquele grande dia, aí vem a surpresa, né? Lá é lugar de surpresa. Lá é lugar de surpresa. Tem pessoas que você vai dizer, vai estar lá quando você chegar lá. Não está. Aquela santidade toda não está. Aí você tem uma agenda de anjo tão santo. É tão santo que dá cada mortal no culto. E aquele que você disse, esse aí, sobe não, está lá. Lugar de surpresa. Lugar de surpresa. Mas o bom é nós estar preparado para estar lá. Em nome de Jesus. Mas não desista não de orar. Não desista de buscar pela sua família, pela sua casa, pelos seus. Nunca desista. Ore. Mesmo sem força, ore. Se você não veio aqui, mas vai ver lá na glória, o importante é ver. O importante é a alma ser alcançada por Deus. Se anime nesta noite. Se anime. Vai dar certo, viu? Vai. Você vai chegar lá onde Deus falou que você ia chegar. Só se anime. Ele vai fortalecer o teu coração. E você vai chegar lá do outro lado cantando o hino da vitória. Não espere mais se abrir para você cantar o hino da vitória. Miriam cantou o hino da vitória, foi legal, bacana, né? Deus abriu o mar, ela ficou tão feliz que pegou o pandeiro e cantou o hino da vitória. Mas bom mesmo, e é difícil. Antes do mar se abrir, você cantar o hino. Antes da bênção chegar, você cantar o hino. Antes da vitória chegar, você já cantar o hino de louvor. É difícil demais. Mas cante, louve. Antes da bênção acontecer. Não importa. Louve a Deus. Glorifica a Deus. Exalte a Ele. Lembra que este ano você fez algumas promessas para Jesus? Compra. Põe em prática.
faça a sua parte. Jesus vai fazer a dele, bem feito. A coisa que ele sabe fazer é bem feito as coisas. Mal feito faz nós. Mas não é que as coisas de Deus bem feitinhas para nós, né? Deus capricha aí. Nós que é verdade. Quando eu queria comprar um carro, eu disse, Deus, eu quero um Fusquinha velho. Por quê? O Felipe é forte para empurrar. Não, eu não falei isso. Fusquinha velho, a mulher está forçosa, né? Pode empurrar o carrinho velho. Não, a gente quer o melhor. Embora ela empurrou aí no outro, né? Mas eu não pedi carro velho. Eu peguei com a minha mão. O outro carro que pegou foi eu. Mas Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Deus não dá basculho, não. A gente pega basculho. Deus não dá. Ai, meu Deus! Rapaz, Deus dá basculho. Deus dá coisa boa, coisa de primeira. O cara pega um carro velho, cheio de ferrugem, se tocar o teto não é certeza. Aí coloca propriedade de Jeová. Nunca foi, nunca será. Foi não. Quer manchar a reputação de Jeová? Oxe, ele dá coisa boa. Coisa boa. Ele dá um casamento bom. Esposa abençoada. Pastor, mas lá em casa, não se preocupe, ele vai caprichar na tua bênção. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi um amém de quem creu. Amém? Agora, essa foi forte. Até o coração agora, senti que o coração está fortalecido. Hein? Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, se anime. Tem um ano novinho aí, que nós estamos estreando aí, começou agora, para nós ter muita vitória, mas vai ter luta também, viu? Para a gente vencer elas e glorificar o nome do Senhor e contar a bênção. Amém? Então, em nome de Jesus, os trabalhos agora seguem normalmente, acabou a